Fala, seus cachorro, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Negócio é o seguinte, vamos falar de um jogador que fez 5.000 gols na carreira. Fez mais gol que Renato Gaúcho Sapecó de mulher. E isso aí é uma marca muito importante. Sim, 5.000 gols. É o que alega... É o Pelé jogando na rua dele, contando os da rua? Não, Joseph Pepe Bican. Meu Jogador papi. nascido na Áustria, dia 25 de julho de 1913, ou seja, faz tempo, 106 anos atrás. Já deve ter sido decomposto. Que morreu em 2001, aos 88 anos, dia 12 de dezembro de 2001. Já virou farelo. Já virou farelo. Ele nasceu em Viena, na Áustria, era um centroavante, ambidestro, chutava bem com as duas pernas, filho de jogador, inclusive. O pai do Pepe Bican, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, O Papi Bican. de onde ele voltou sem ferimentos, Pô. mas também jogava futebol. Mas, como homem, gosta de fazer omisse, que é o seguinte, ele sentiu uma contusão durante um jogo que ele estava jogando, só que essa contusão fraturou o rim dele, de alguma maneira, agora como eu não consigo imaginar. Mas teve o rim fraturado, ele não foi se tratar, acabou morrendo com 30 anos de Ou idade. seja, a guerra não matou o Papi Bican. O xixizinho assim. Uma cotoveladinha ali Pois é, no kidney. no kidney. E aí o que aconteceu? É coisa séria. Bican cresceu com mais 3 irmãos, só com a mãe, que teve que se sacrificar para cuidar de 4 filhos. 3 irmãos, o Pois Papi, é. o Pipi e a Pipa. Pois é. E aí o que aconteceu? O Pepe Bican resolveu que ia ser jogador de futebol também e começou a se destacar muito já aos 15 anos de idade em times pequenos da Áustria, né? Ele é de Viena. Um time chamado Schustek, que ele ficou 2 anos, ainda como juvenil, e outro chamado Farben Lutz, que ele também ficou mais 1 ano até completar a maioridade. Aí ele começou a chegar nos times maiores. E aí ele foi para o Rapid de Viena, onde ele ficou 4 anos. Eu vou falar números aqui, mas vão ter números oficiais, vão ter números não oficiais, tá? Sim. Quem contou gols dele foi uma associação chamada, com uma sigla de RSSSF, né? Que já fez contagem de gols de vários jogadores antigos e tal. É histórica, estatística e tal, mas é muito difícil de fazer essa apuração. Segundo essa RSSSF, nesses 4 anos de Rapid, ele fez 250 gols. Destes 250, 95 foram oficiais, tá? Então tem uma diferença. Porque aquela coisa que a gente fala, se já na época do Pelé já tinha muito amistoso, agora imagina tipo nos anos 30, cara. Os caras deviam jogar que nem mal na rua. Quando você é moleque, você É. joga todo dia. Pois é, joga praticamente todo dia. O treino era jogar praticamente. E aí no Rapid ele ficou 4 temporadas. Depois ele foi pro Admira Viena, onde ele ficou mais 2 temporadas até chegar no Slavia Praga, que foi o time que ele mais ficou. Ele ficou 11 anos ininterruptamente no Slavia Praga. É bom, ele foi pra Tcheca e ficou 11 anos na Tcheca. Mas por que esse Daelson foi pra República Tcheca? Bom, aí que vai começar a história mesmo. O Pepe Bican ele já era um jogador famoso na Áustria. E ele era jogador da seleção austríaca. Sim. Que era chamado de Wunderteam, que é tipo se fosse um time maravilhoso, time Wunder. maravilha. Da Mulher Wunderteam. Wunderteam. Pois é. E aí ele já era um jogador famoso e tal. Ele era muito importante para a seleção da Áustria. Como a gente fala também, jogadores mais antigos eles jogavam pouco pela seleção, não tem tantos jogos como hoje. Mas ele disputou 19 partidas pela seleção austríaca e marcou 14 gols. Tudo isso num período de 3 anos, de 33 até 36. Nesse período teve a Copa de 1934, ele estava lá com a seleção austríaca, fez gol na Copa do Mundo em cima da França nas quartas de final, se não me engano, nas oitavas de final. Mas a Áustria chegou até a semifinal, lembrando que a Copa de 34 foi disputada na Itália. E aqui você já vê. Ele fez gol em mata-mata de Copa e o Leandrinho ainda não fez. O Pepe Bican em 34 já fez. Pois é, e aí chegou até a semifinal, onde enfrentaria a seleção italiana, que era o país sede da Sim. Copa. Só que nessa época também você vai imaginar assim, bom, anos 30, 40, o que será que tinha na Itália? Pois é, Benito Mussolini. Bonito. E aí teve o jogo Áustria versus Itália, a Itália venceu com um gol muito impedido, de 1-0. Se hoje com o VAR os caras roubam, imagina com o Bonito lá, mandando em tudo, Eduardo. O que descobriu-se depois que o tal do Benito tinha jantado com o juiz do jogo Itália e Áustria. Ó, meu irmão, você sabe como que é, né, meu irmão? Pois é, a Itália foi campeã, né? Será que a Itália ia ser campeã
Copa na pra Itália. você ver como a história pode ter movimentado complicado. muito. Hoje a gente conta, nossa, Itália, tetracampeão, vai ser. Você não sabe como que foi ali, né? Porque aquela época lá os caras mandaram em tudo. Pois é. E aí o que aconteceu? Ele voltou para a Áustria para jogar no Admira e tal, estava no Admira, quando ele soube que a Áustria ia ser anexada pela Alemanha do Adolfo, né? Como Alemanha também. Sim. O que ele fez? Ele não compactuava em nada com o regime da Alemanha naquela época e ele decidiu ir embora e foi para a Tchecoslováquia, que era a Eslováquia, a República Tcheca junto, tá? Lá, né? Foi para a Tchecoslováquia, onde ele pediu cidadania, recebeu e foi jogar no Slavia Praga, onde ele ficou 11 anos direto. Ele ficaria muito mais se não acontecesse o que a gente vai contar daqui a pouco, tá? Foi para o Slavia Praga, onde ele disputou muitos jogos, mas em 1938 a Alemanha invadiu a Tchecoslováquia e suspendeu o campeonato local. Pepe Bican ficou no Slavia Praga, mas jogava basicamente amistosos fora, amistosos entre os times da Tchecoslováquia, mas não tinha um campeonato que eles estivessem disputando. Então tinha jogos oficiais, mas eram jogos oficiais amistosos. Como em 1938 ele já era jogador do Slavia Praga, ele tinha pedido a cidadania da Tchecoslováquia, tinha recebido. Antigamente os jogadores podiam jogar por outras seleções em Copa do Mundo, não é como hoje que só pode defender uma. E aí ele foi para a seleção da Tchecoslováquia, mas nem tudo são flores na vida de Pepe Bican. O Pepe Bican é o Joseph Klimber do futebol. E aí, cara, tinha tantos ciúmes, porque ele era um jogador muito famoso no país, ele era muito goleador, então ele tinha muitos fãs. Então tinha tanto ciúme na seleção da Tchecoslováquia que ele chamava ele de bastardo austríaco. Porque ele não era um cara que era da Tchecoslováquia. Então ele era poucas vezes convocado. Acabou que ele ficou fora da Copa de 38 exatamente por ciúmes dos outros jogadores da seleção da Tchecoslováquia. Ele não foi convocado, ele foi convocado só depois da Copa do Mundo. E pela seleção da Tchecoslováquia foram 14 jogos e 12 gols no período que ele defendeu a seleção da Tchecoslováquia, tá? Só pra você ter ideia, em números do Slavia Praga foram 574 gols em 274 jogos. A média dele é gigantesca, mas nem tudo são flores na vida dele. Porra, eu tô triste já por Pepe Bican. A guerra acabou, o campeonato voltou em 1945 e em 1947... já bem mais velho, com 34 anos, se eu não me engano, o Pepe Bican conseguiu o primeiro e único título que ele conquistou com a camisa do clube que ele sempre amou, que era o Slavia Praga. Ele foi campeão do campeonato nacional. E aí tem toda a lenda em cima dele. Por quê? Dizia que ele só errava um chute de cada 20 que ele chutava. E ele tinha um costume que fazia ele ficar muito famoso, é que ele reunia os fãs depois dos treinos do time. E ele ficava fazendo tipo desafio de futebol com a torcida assistindo. O primeiro youtuber, Pepe Bican! Ele juntava a torcida, tipo, ia centenas de pessoas assistirem os treinos do Slavia Praga justamente pra ficar vendo ele depois. E ele colocava garrafas em cima das traves e ficava chutando pra acertar as garrafas. Falavam que ele chutava muito, acertava muitas vezes. Aí que surgiu. Pois é. E um detalhe histórico também, em 1939 teve um amistoso que a Alemanha nazista quis fazer contra um conglomerado, um grupo que era da Tchecoslováquia, mas não era a seleção da Tchecoslováquia. Era um conglomerado, chamava Protetora de Boêmia e Morávia, que era tipo como se fosse um catadão de uma região lá. E o Pepe Bican jogou essa partida, o jogo terminou 4-4, ele fez 3 gols e ele comemorou como nunca, porque pra ele tava batendo na Alemanha do Hitler, entendeu? Porque ele abominava realmente. Ele queria ter jogado no UFC Start, acho. Pois é. Só que ele acabou ficando lá no Slavia Praga e tal, não sei o quê. E aí, em 1948, chegou uma proposta da Juventus para ele. E ele tinha medo que a Itália, depois de perder a guerra, fosse se tornar um país de regime comunista. Como ele tinha esse medo por causa dos rumores que ele ouviu, ele decidiu recusar a oferta da Juventus. Lembrando que ele já estava com 35 anos. Ele recusou essa oferta e acabou ficando na Tchecoslováquia. Mas nem tudo são flores na vida de Pepe Bican. O que aconteceu? O regime comunista passou a comandar a Tchecoslováquia. Daí ele ficou com fome e não conseguia mais jogar bola. E aí ele tava lá, só que ele era opositor também do regime comunista. Só que o regime, naquela época, eles começaram a fazer o quê? A querer minar a fama do Pepe Bican pro povo. Chamando ele de ídolo burguês, porque ele é riquinho, porque não sei o quê.
Aquela coisa toda. Certeza que ele usava a camisa amarela da seleção brasileira. Pois é. Certeza. O que aconteceu também, ele era um jogador ídolo do Slavia Praga, mas o regime comunista expulsou ele de Praga porque não aceitava que ele ficasse na cidade, que era a capital do país, e foi mandado embora. Ele foi jogar nos times do interior da Tchecoslováquia. Por isso ele tem outras duas passagens, de 3 anos no Sokol Vitkovice, também da Tchecoslováquia, e de 1 ano, de 51 a 52, já perto dos 40 anos, tinha 39, no Skoda Radrek, que ele foi jogar também. Depois ele voltou para o Dinamo Praga. Mas o Dinamo Praga? Não, o Dinamo Praga era o Slavia Praga, que o regime comunista obrigou a mudar de nome. Era o mesmo clube, tá? Ele voltou para lá e aos 40 anos de idade, na última temporada da carreira, ele fez 57 gols. E encerrou a carreira. Quantos gols tem o Gabigol nessa temporada maravilhosa? 40 e pouco? 42, 43. É. Então pra você ver, assim, eu entendo que futebol é diferente, Lógico. mas ele fez muitos gols mesmo mais velho. E nunca se falou dele, assim. O que aconteceu? Não tem tanto destaque. Ele não é tão famoso porque os historiadores da carreira dele lá, da República Tcheca hoje, eles dizem que ele era de uma geração anterior à geração que chegou fazendo muito sucesso no futebol europeu, que é a geração do Di Stefano, do Puskás, do Kopá, daquele Real Madrid que no final dos anos 50 começou a ganhar as Champions. O Pepe Bican encerrou a carreira dele em 54, já com 40 anos, então ele era uma geração anterior. Não pegou esses campeonatos europeus e começou a fazer o nome. Pois é. E aí o que aconteceu? Ele era contra altos salários, porque ele achava que a maioria dos jogadores eram medíocres. Ele mesmo recebia pouco, ele não tinha grandes salários, tanto que depois que ele se aposentou, ele trabalhou de operário, de motorista de ônibus e trabalhou no zoológico de Praga. Foda, irmão. Ele não era rico, entendeu? E como surgiu... Futebol naquela época, pois é. Também, pô. E como surgiu... essa lenda, mas tipo, os jogadores ganhavam um bom dinheiro pra época, ele não ganhou. E como surgiu essa lenda dos 5 mil gols? Por que aconteceu isso? Porque esse é o approach do vídeo. Sim. Né? Approach. O homem que fez mais de 5 mil gols. Pois é, em 1969, e aí entra o Brasil na história, o Pelé fez o gol 1000. E aí, Ai, mas o Pelé não tem... Cara, história, tá? Sim. Ele fez o gol 1000, tá? Foi falado no mundo inteiro o que a imprensa mundial quis fazer. Que quis encontrar outro jogador que até aquele momento também tinha marcado 1000 gols. Sim. E aí foram chegar no Franz Binder, que é um dos 20 maiores artilheiros da história do futebol, sim. Ele não tinha 1000 gols, mas ele falou, pô, eu conheço um jogador cara que fez, que passou disso aí. E era o Pepe Bican. E aí a imprensa local foi atrás do Pepe Bican. E aí ficou sabendo quem era o Pepe Bican e tal. Sim. E chegaram pra ele e perguntaram, mas você fez mais de 1000 gols? Ele falou, não, eu fiz mais de 1000 gols. 1000 gols, meu irmão. Tá tirando? 1000 Pois gols eu tinha 14 anos. E essa lenda dos 5 mil gols é local, era local. E ele falou, quem acreditaria em mim se eu falasse que fez 5 vezes mais gols que o Pelé? E ele morreu, em 2001, como eu falei, ele morreu afirmando que tinha feito 5 mil gols durante a carreira dele. Agora, é lógico que, contando e tal, ó, essa RSSF fez uma contagem de gols do Pepe Bican, 805 gols em 530 partidas oficiais, e 663 gols em 388 partidas amistosas. Ou seja, passou. 1.468 gols marcados de acordo com a RSSS. O Pelé tem 1.200 e pouco. 1.283, oficiais 775, ou seja, 767. tem mais que o Pelé. Tem mais que o Pelé. De acordo com a RSSS Futebol, tá? E aí toda a lenda em volta do Bican, lá na lápide dele tem coisas relativas aos 5 mil gols. E assim, dizia-se que ele tinha muito orgulho do que ele escreveu no futebol, das coisas que ele achava e de ser um cara que falava assim, todo mundo fala que hoje é muito mais difícil, na época ele era vivo, tá? Mas naquela época as chances eram iguais. Se a bola chegava no meu pé, eu tinha que chutar pro gol, igual o cara que joga na frente hoje. Exatamente. Se a bola chegar no pé dele, tem que chutar pro gol. Então as chances eram as mesmas. Mas tem um detalhe, se na época eu tivesse 5 chances, eu fazia 5 gols. E bom, se eu tivesse 7, então eram 7 gols. Sim. Esse é o Pepe Bican. Se é verdade ou não, eu não sei. Se os caras falam que não é verdade do Pelé, você imagina desse. Eu já até sei os comentários. Sim. Mas é uma história muito legal, é um fato histórico, é um jogador que realmente existiu, fez muito sucesso na época dele, mas ele teve o azar de nascer na época errada e passar por muitos perrengues durante a vida dele, com 2 regimes complicadíssimos.
Então, fugiu do comunismo, depois ele mandou a família pra morar em Cuba. Fugiu do fascismo, fugiu do nazismo e fugiu do comunismo. Aí complicou, né, parceiro? Aí tava lascado. Enfim, eu quero saber a sua opinião sobre esse cara. O que você acha desse tipo de coisa? Se a gente pode fazer mais de outros jogadores. Eu gosto, é interessante. Comenta aí embaixo, sugira outros caras pra gente fazer aqui, tá? Gerd Miller, mas assim, história que tem alguma lenda, alguma coisa assim, pra ser mais interessante, tá? Enfim, faz o cocô, curta, comente, compartilhe. Se inscreve no canal se não é inscrito, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau, tchau!